É, pode focar aqui. Isso. Foi. Boa tarde, Campus Party. Me chamo Wesley Robert Lima Viana. Sou acadêmico de Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Amazonas. Atualmente estou no 7º período. Cursei biotecnologia por 2 anos na Universidade Federal do Amazonas. E hoje a nossa palestra vai ser sobre a biotecnologia numa inserção para a escola. Então, para começarmos esse assunto, temos que entender o significado real de biotecnologia. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Na segunda Convenção da Biodiversidade, 1992, artigo 2º. Tá, mas o que é isso? Significa qualquer aplicação, se é biotecnologia, então qualquer aplicação tecnológica, porque é um tipo de tecnologia, que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados. O que é isso? Então, a gente pode utilizar tanto um organismo vivo como um todo, ou uma parte desse seu sistema, uma célula, uma enzima, ou seus derivados, para fabricar produtos ou processos. Então, a gente vai ter no final sempre ou um produto, ou um processo, ou os dois. Por exemplo, nós temos uma planta, por exemplo, uma palmeira, e aí lá dentro da célula dela, lá no cloroplasto, existe uma estrutura que possui atividade que interessa para a indústria farmacêutica. A partir dessa estrutura, a gente consegue, por exemplo, obter um cosmético no final. Isso é biotecnologia, porque você tem um produto no final. Ou a partir dessa estrutura, você consegue fornecer um processo. Da mesma forma, é biotecnologia. Então, sempre no final, a gente tem um produto ou um processo. Ou seja, a biotecnologia nada mais é a ciência que, a partir de organismos vivos, ou parte desses organismos, cria produtos e ou processos para melhorar a forma que vivemos, usando de conhecimentos acadêmicos, experimentação e constante inovação. Então, em quais áreas a biotecnologia está inserida? Se a gente for parar para pensar, a tecnologia em si, ela está em tudo. Então, com a biotecnologia não seria diferente. Então, a gente tem meio que um arco-íris de todas as áreas do conhecimento em que a biotecnologia está inserida. Principalmente, se a gente for levar num contexto atual, hoje, o que a gente mais precisa, o que a gente mais está querendo na sociedade é biotecnologia. Por quê? Porque a gente precisa de uma vacina para tratar uma doença que causou uma pandemia no mundo inteiro. E vacina é biotecnologia. Mas, no caso, é ligada na área da saúde, relacionada à área da saúde. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a área educacional, mas a biotecnologia está inserida em tudo. Tanto na área ambiental, quanto na área agrícola, quanto na bioinformática, quanto na área industrial. Se a gente for parar para pensar sobre o histórico de biotecnologia, por mais que seja um conceito complexo, em que as pessoas demorem a entender realmente essa definição, biotecnologia sempre existiu. Porque se a gente for parar para pensar, a agricultura é uma forma de biotecnologia, e a agricultura sempre existiu. Então, é um conceito um pouco complexo, mas não é algo relativamente novo. Então, no nosso cotidiano, a biotecnologia está inserida de todas as formas possíveis. Por exemplo, na nossa alimentação, quando você acorda e você vai tomar um iogurte, ou você vai comer um pão, um queijo,
Tudo isso tem biotecnologia envolvida, porque existem processos biotecnológicos que são utilizados a partir de micro-organismos para fornecer tal produto, que no caso é a fermentação, né? Então, existe biotecnologia no pão, no queijo, na cerveja, no bolo. Existe biotecnologia também na área da saúde, como eu comentei em relação à vacina. Existe biotecnologia também em relação ao meio ambiente. Como assim ao meio ambiente? Se a gente for parar para analisar em questão atual do nosso país, a gente vem sofrendo bastante com não, desastres naturais, né? A gente teve Brumadinho, teve Mariana, de vez em quando começa a aparecer um derramamento de petróleo na praia, começa a aparecer coisas que a gente não está esperando. E uma tecnologia-chave para a resolução desses problemas atuais é a biotecnologia, porque ela vai fornecer várias técnicas que podem resolver esse tipo de problema. Por exemplo, biorremediação é uma técnica que provém para limpar ou minimizar ambientes degradados. Isso é biotecnologia e está inserido no meio ambiente. E em relação às nossas novas possibilidades. Bom, o que a gente mais tem atualmente, se a gente for parar para pensar, um dos problemas ambientais que a gente tem há algum tempo e não está difícil resolver, são as questões dos plásticos. Em relação a isso, hoje em dia a gente já tem o quê? O bioplástico. E o que seria isso? Bom, o bioplástico é um plástico, né? Ou seja, é um polímero, mas é um plástico, e eles, só que a diferença é que eles são derivados de fontes renováveis. E o bioplástico ele tem vários tipos. Eles podem ser originados de biomassa no geral. E o que seria isso? Óleos e gorduras vegetais, amido de milho, amido de ervilha, até mesmo a nossa microbiota, que é a família de micro-organismos que vivem no nosso corpo. Então, com essa problemática de acumulação e dificuldade de degradação, o bioplástico se torna uma tendência para o nosso futuro. Até porque já existem pesquisas mostrando a produção de bioplásticos, por exemplo, a partir de mandioca, que você coloca um pedaço de bioplástico na água e mistura um pouco e ele se dissolve. E, tipo, o nosso plástico normal não faz isso, né? Existem também os biosensores. O que seriam isso? Biosensores são sensores que combinam um componente biológico com um detector físico-químico. Por exemplo, esse biosensor que vocês estão vendo, ele mede o nível de glicose de sangue em pacientes diabéticos. Ah, mas para que serve? Por exemplo, eu tenho um amigo diabético do tipo 1, ou seja, que é totalmente dependente da insulina. E você já pensou o quanto esse tipo de equipamento pode melhorar a qualidade de vida desses pacientes por eles conseguirem medir em tempo real o nível de glicose? Então é algo que os diabéticos teriam uma vida mais tranquila, né, em relação à utilização dessa tecnologia. A mesma coisa é na área da saúde, né? A biotecnologia pode estar envolvida na cura e tratamentos de doenças, principalmente da pandemia, através de uma nova vertente que é a engenharia genética, né, que faz parte da biotecnologia moderna. Por quê? Porque a gente vai utilizar vírus e bactérias que são extremamente dinâmicos, extremamente fáceis de adaptação, e a gente já tem uma problemática atual que são a resistência das bactérias, né, as superbactérias, com as resistências a um antibiótico. Então, a engenharia genética vem aí para resolver esse tipo de problema. Se os micro-organismos, se as doenças estão evoluindo no geral, a tecnologia também está evoluindo. Então, com a engenharia genética, a gente pode resolver vários tipos de problema. Por exemplo, a gente tem a problemática da malária. Aqui na região amazônica, né, o que seria a malária? Ela é causada por um protozoário, que é o Plasmodium, e esse Plasmodium ele vai evoluindo, ele vai se modificando, porque existem organelas que possuem seu próprio código genético, que codificam centenas de proteínas, e de acordo com esse tipo de Plasmodium, ele varia o sintoma e varia até o tipo de febre. Como que a engenharia genética poderia estar envolvida nisso? A gente poderia conseguir manipular, não o Plasmodium em si, porque é mais difícil, mas o vetor, que é o mosquito Anopheles. Já pensou que com o avanço da engenharia genética a gente conseguisse deixar
esse vetor estéreo, sem a capacidade de multiplicar, de se reproduzir, seria muito bom. Existem muitas problemáticas envolvidas nesse assunto. Existem problemáticas educacionais, porque uma questão cultural hoje em dia dos nossos alunos do Brasil é essa questão de analfabeto funcional, né? Eles não conseguem entender, até mesmo não é uma culpa só deles, acho que a culpa também é dos professores. A gente, como professor em formação, está vendo isso o tempo inteiro, que são essa questão de você decorar o assunto, fazer a prova, tirar a nota e é isso, sabe? Você decora para a prova, você não realmente aprende e entende porque aquilo é importante na tua vida, sabe? E a biotecnologia está envolvida completamente nesse fator, porque é uma área multidisciplinar que você precisa saber biologia, química, engenharia, no geral, matemática e física, e a gente vê que os alunos não gostam de estudar esse tipo de coisa porque eles não entendem como que isso é aplicado realmente na vida deles, sabe? É uma aula que você dá para o aluno decorar uma fórmula e tirar uma nota. Aí você vai perguntar para um aluno, e o que é um alelo? Aí ele diz, lá na decoração do livro, é a versão alternativa de um gene. E o que é isso? O que é a versão alternativa de um gene? O que é um gene? Se você sabe o que é um gene, o que seria uma versão alternativa? Eles não sabem explicar. E não é uma culpa também só dos alunos, é uma questão cultural nossa, sabe? O brasileiro não gosta de ler, o brasileiro não gosta de estudar, acredita em fake news e etc. Tem também as questões políticas, né? Porque a ciência está totalmente sendo sucateada pelos órgãos superiores, não existe incentivo à pesquisa e muito menos à pós-graduação, e isso é muito triste, porque é esse tipo de ciência que move a gente hoje em dia, né? E existem questões econômicas que o Brasil ainda peca naquele raciocínio de que ciência é gasto. E se você for parar para analisar em países de primeiro mundo, ciência é investimento. Como esse print aí, cortes em ciências, tecnologia e inovação, que é CTI, dificultam a ação contra o coronavírus. E mesmo com esses cortes, a gente ainda tem muito pesquisador brasileiro bom, muitos institutos de pesquisa bons, que eu não preciso nem citar. Aqui mesmo na Amazônia a gente tem um. E que mesmo com pouco recurso e pouca tecnologia, a gente consegue fazer um trabalho significativo. Apesar das problemáticas, já existem projetos no Brasil buscando resolver essa situação, como, por exemplo, esse artigo que mostra biotecnologia na escola, a inserção do tema nos livros didáticos de biologia. Eu tenho meu livro didático de biologia aqui ainda comigo, eu formei em 2014, e não tem nada é realmente esclarecido ou significativo sobre biotecnologia. Ele vai comentar alguma coisa lá em genética, mas nada realmente, um assunto, sabe, como uma ciência real que precisa ser estudada, precisa ser levada para fora da sala de aula, mas eu creio que o pessoal da educação está batendo nessa tecla para que a gente consiga resolver. Sobre o Enem, biotecnologia também é um assunto bastante cobrado, a gente pode ver aí no top 5, pelo menos até 2018. Eu sou testemunha porque eu sempre faço Enem para testar o meu nível ainda de ensino médio, ver se eu lembro alguma coisa, e sempre cai questões relacionadas à biotecnologia. É muito engraçado porque toda vez que eu faço, eu não sei se é o destino, mas toda vez que eu pego a minha prova e eu abro na parte de ciências da natureza, sempre a primeira, a segunda questão é sobre biotecnologia. É uma coisa, assim, muito engraçada. E como isso pode ser cobrado em vestibulares? Existem alguns conceitos que estão sempre relacionados a essas questões, como clonagem, transgênicos, célula-tronco, terapia celular. Esses conceitos estão sempre sendo cobrados em provas. E é de suma importância que os professores de biologia consigam explicar da melhor maneira possível esses assuntos, esses tópicos, né? Porque biotecnologia é o futuro, sabe? Principalmente levando no contexto daqui da Amazônia, porque a gente está, sabe, num lugar onde tem a maior biodiversidade do mundo, que tem todos os recursos, a gente deveria ser autossustentável, sabe? Tudo que a floresta tem para proporcionar para a gente. E a gente poderia ser totalmente referência em biotecnologia se a gente tivesse realmente investimento, mais incentivo e políticas públicas mesmo, que são de suma importância.
Aqui é um projeto que já existe com acadêmicos de biotecnologia da UFSCar, e é uma coisa que eu tenho muito vontade de fazer aqui no Amazonas, porque a palestra é sobre a biotecnologia numa inserção para a escola. Eu falei sobre biotecnologia, eu falei sobre as problemáticas educacionais, falei sobre livro didático, falei sobre vestibular, mas como que realmente seria um projeto bom de inserção da biotec na escola? É o que a gente vai ver agora. Opa. Peraí, acho que deu algum problema. Sim, gente, isso aqui estava funcionando. Deixa eu colocar aqui. A sorte é que a gente ainda tem tempo. Você aí, sabe o que é biotecnologia? Consiste em aplicações de seres vivos, não só micro-organismos, para criação, manutenção, desenvolvimento... Vamos lá, Você aí, sabe o que é biotecnologia? Consiste em aplicações de seres vivos, não só micro-organismos, para criação, manutenção de produtos que podem ser favoráveis para a nossa sociedade. Vacinas, cosméticos, medicamentos... Esses estudantes do ensino médio da Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha, em São Carlos, estão aprendendo muito sobre isso graças ao projeto Biotec na Escola. A gente basicamente vai organizar aulas nas escolas para os alunos entenderem conceitos básicos de ciência e de biotecnologia e também tentar aproximar eles da graduação em si, da UFSCar, deles entenderem o que é uma graduação, o que é uma pós-graduação, por exemplo. A gente tenta também, às vezes, trazer alguns doutorandos para conversar com eles, mostrar linhas de pesquisa, para que consigam entender o que é a ciência, como que ela atua na nossa vida e que quem quiser também pode fazer parte. A professora da escola afirma que um dos diferenciais é justamente essa aproximação de quem já está na universidade com os alunos do ensino médio. Eles falam como chegaram na universidade e isso também ajuda, não só a prática em si, né, mas o contato deles com os estudantes. Isso é extremamente importante. As aulas, além de teoria, têm muita atividade prática para mostrar que micro-organismos estão em todo lugar. Cada grupo recebeu 2 placas com nutrientes necessários para o desenvolvimento de fungos e bactérias. A gente fez do caule de uma planta, que é o caule de uma planta do pátio, e aí a gente aparece muitos fungos, tanto quanto muitas bactérias, e vários tipos, várias coisas bem legais. E esse experimento só foi possível com a parceria da universidade. Apesar de a gente ter uma boa estrutura, tem alguns materiais que a gente não tem, como, por exemplo, meio de cultura e tal. Então, algumas práticas não dá para a gente desenvolver sozinho, sem a participação da universidade. Então, isso ajuda muito na aprendizagem, né? Acompanhamos mais 2 experimentos. O primeiro, a gente pega uma fruta contaminada e a gente pega e tenta passar essa contaminação para outras 2 frutas. E a gente vai depois discutir com eles qual fruta que foi contaminada, qual que não foi, por quê, o que é diferente em cada fruta, em cada organismo. E também fizemos um outro experimento em que a gente pegou extratos de própolis, de cravo, suco de limão e um extrato feito de alho aqui na hora. E a gente colocou esses extratos no meio de cultura junto com a bactéria e a gente vai observar com eles qual que vai inibir o crescimento, qual que não, por que vai inibir o crescimento, o que essa substância está fazendo para o micro-organismo e como que a gente pode usar isso na nossa vida. Como é aprender com estudantes da UFSCar, hein? Pra gente é um privilégio, né? Porque nem todas as escolas têm essa oportunidade. Achei uma aula muito bacana, que a gente está podendo ter uma interação maior com a faculdade, mesmo sem nem ter chegado lá ainda, e conhecendo bastante da biologia, da biotecnologia. E pelo jeito, o curso de biotecnologia da UFSCar despertou interesse por aqui.
Esse ano passado, quando eles vieram aqui na eletiva, eu já tenho vontade de fazer biotecnologia. Olha, pra gente é uma realização, né? E a gente fica muito feliz, a gente acaba se desenvolvendo como aluno, como professor até, né? Porque a gente prepara uma aula, vem dar uma aula, aprende a estar dos dois lados do aprendizado, né? Sobre as minhas recomendações, os professores, no caso, desculpa, a gente pode utilizar muito de uma metodologia que vem aumentando, sabe, significativamente a sua importância e a sua colaboração com a educação, que são os podcasts. No Spotify, que é uma plataforma muito famosa, que acho que quase todo mundo usa ou tem acesso, existem, sabe, podcasts para tudo. Não só sobre ciência e biotecnologia no geral, mas tudo que você quiser trabalhar numa sala de aula tem um podcast. Você quer falar de política? Tem. Você quer falar de esporte? Tem. Você quer falar de cultura? Tem. Ciência, educação, enfim, tudo. Atividades que tragam a ciência para a rotina dos alunos, principalmente artigos científicos ou notícias. Pode ser uma feira, pode ser uma exposição, pode ser o que o professor preferir, achar mais viável. Vídeos, séries e filmes a gente sempre também pode estar recomendando, principalmente porque a galera gosta muito de Netflix, os adolescentes adoram. E na Netflix existem muitos filmes, séries que tratam algo relacionado à biotecnologia, inclusive assistam Orphan Black. E modelos lúdicos, que também não são um trabalho que realmente vai dar muito, sei lá, muito trabalho, é uma coisa simples e que dá para os alunos entenderem bastante e etc. Então, eu acho que foi isso. Quero agradecer a todo mundo que me mandou mensagem. Eu estava muito nervoso, é a primeira vez que eu estou palestrando, mas eu estou muito feliz de ter conseguido. Deixa eu ver alguns comentários. Aproveito para pedir para seguirem a nossa página da Universo Biologia no Instagram. Eu sou um membro dessa equipe de divulgação científica. Os outros membros também vão palestrar aqui na Campus Party, cada um com a sua linha de pesquisa. Eu acho que vai ser muito legal, vai contribuir bastante para o evento. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo. E vejo vocês em breve.